Pois bem, o Mário Sabino publica uma nota, um artigo de opinião dizendo: o Supremo salvou civis, sempre inocentes, dos generais, sempre malvados. Já começa com ironia. Graças aos deuses do Supremo, criados em teogonia nacional, que ainda precisa encontrar o seu exíodo, os civis foram salvos dos militares. E aí a crítica dele, né, que é recheada de ironia, começa assim, ó. A esquerda, praticamente todos os homens e todas as mulheres de bem, o que ele já tá sendo irônico, né, porque a esquerda é o povo de bem. Se você é do bem, você tem que ser de esquerda. Não tem como você ser bem e ser de direita. E isso é algo que a imprensa vem tentando solidificar há muito tempo. Só existe virtude se você é de esquerda. Isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro. É o estado das coisas. Está em festa com o início da candidatura de Bolsonaro e dos demais condenados do Supremo pela trama golpista. Eu também comemorei, mas por outro motivo, finalmente, deixaram de ouvir jornalista falar diariamente em trama golpista. Porque, sei lá, se liga na Globo News, só se fala de Bolsonaro. Dia sim, dia também. Só vai mudar agora e vai falar que Bolsonaro não quer passar o bastão. Todos estão alegres porque generais foram presos pela primeira vez na história do Brasil por planejarem um golpe. Na verdade, por cogitarem em planejar um golpe. Mas isso é de só menos diante da grandiosidade do evento. E aqui ele já critica, né? Porque não teve golpe nenhum, mas todo consórcio com a esquerda vendeu que existia um golpe. Aí ele fala, né? Entre os militantes da esquerda velha de guerra, alguns deles presos e torturados pela última ditadura, é indisfarçável o sentimento de revanche por 64. E que ninguém ouse, nesta hora tão feliz, tocar na verdade inconveniente de que os companheiros lutavam naquela época para colocar outra ditadura no lugar. Fato histórico considera-se porque os militares, note você, são grande mal nacional, talvez até o único, e nunca a pagaram pelo que nos infligiram. Houve quem elencasse, com ares de doutor, o que os malvados fizeram em quase 140 anos. Aí vem, deram um golpe na monarquia e instalaram a república. Fizeram a Revolução Tenentista, foram parceiros do Vargas ditador, quiseram apear Vargas na sua incrível versão democrata, tentaram derrubar Juscelino, quiseram impedir a posse de Jango e cereja do bolo autoritário, deram um golpe de 64. Antes de avançar, você consegue ver que, em primeiro lugar, né, tem acusações que como se fossem os militares. E o Mário Sabino vai falar, obviamente, que não tem como você fazer isso sozinho. Mas segundo ponto, você vê que tem algumas coisas que, em termos históricos, são até paradoxais, que qualquer pessoa com um mínimo de senso lógico devia se questionar. Cara, o que é que realmente está acontecendo? Porque como os militares podem ser parceiros de Vargas e, ao mesmo tempo, quiseram derrubá-lo? No mínimo, você tem um racha interno. Se você tem racha, você tem mais de uma ala. O que foi o movimento tenentista? Porque estava a favor do Vargas, existiam outras alas, né? Assim também como na questão da monarquia. Mas vamos lá. Eu teria vergonha de ombrear a trama golpista de 22 com todos os feitos aí em cima, mas a noção de ridículo ausentou-se do Brasil e não se sabe quando voltará, se é, né, que o fará. Você vai comparar a trama golpista com esses eventos, você tá de brincadeira, né? Esses eventos aqui a trama golpista doce de criança. Os militares, então, retomo o fio, cometeram tudo o que cometeram sem ninguém apoiá-los. Entre os civis, todos democratas desde o princípio dos tempos, principalmente os da esquerda. Embora ela tenha nascido no Brasil, que quase ninguém nos escute, do ventre do tenentismo, e tenha o seu grande espelho nas definitivas conquistas sociais do Vargas ditador. Detalhe, né? E eu entendo isso. Aprendam, meninos e meninas, que nunca houve necessidade nos golpes promovidos por militares brasileiros. Aqui tá sendo irônico, né? Vou ensinar pra vocês. Em todos esses golpes, nunca houve apoio externo. Nunca precisou da necessidade da concordância de boa parte da classe política. Não, nunca teve isso. Nunca teve suporte de banqueiros, de industriais, de latifundiários, da aprovação majoritária da classe média e, desculpe incomodar, da propaganda da grande imprensa. Todos esses itens não estiveram presentes na trama golpista, mas estavam presentes em todas as outras movimentações. Bastava, digamos assim, um cabo e um soldado para virar o jogo. Os civis sempre foram espectadores impotentes ou meros figurantes na cena. A exceção dos bolsonaristas, claro, né? Ela também histórica na sua excepcionalidade. Desta vez, porém, e felizmente, houve intervenção divina para evitar o pior, graças aos deuses do Supremo, criados em teogonia nacional, que ainda precisa encontrar seu exíodo. Os civis sempre inocentes foram salvos dos generais sempre malvados. No caso, meia dúzia deles, trapalhões de enorme periculosidade, doidos o suficiente para cogitar planejar um golpe que nunca seria dado. Comemora-se assim um fato histórico inaudito, espetacular, exemplar para o restante dos generais, praticamente a totalidade, malvados que jamais pensaram em dar golpe nenhum, até porque nunca houve condição para tanto, e que se recusaram a tomar parte em qualquer cogitação golpista de Bolsonaro. Mas vamos deixar o fato pouco histórico como nota de rodapé, porque afinal de contas, este é um novo dia de um novo tempo que começou. Esse final até relembrando a frase da Globo, é curioso. Só que, por mais boa vontade que o Mário Sabino tenha, olha esse final em vermelho. Até porque nunca houve condição para tanto e que se recusaram a tomar parte em qualquer cogitação golpista de Bolsonaro. Vocês que acompanharam as investigações da trama golpista, em algum momento ficou, não sei, pelo menos assim, de forma minimamente clara que Bolsonaro propôs algum tipo de golpe, algum tipo de ação? Porque todos os grandes fatos que aconteceram, que pelo menos que a imprensa tinha a noticiar, nunca envolvia Bolsonaro. Era lá um general, um coronel que tinha discutido com outro no WhatsApp, tinha uma planilha, é porque teve uma reunião na casa de fulano, é porque o Cid disse isso. Mas o Bolsonaro mesmo, você não viu nada.
Fulano, é porque o Cid disse isso. Mas o Bolsonaro mesmo, você não viu nada. Você não viu nada. Até mesmo jornalistas da Globo se questionam qual é a relação de Bolsonaro com o 8 de janeiro. Não só Bolsonaro, de qualquer um dos condenados da trama golpista com o 8 de janeiro. E essa história nunca veio. E mesmo um jornalista que está tentando, né, criticar o ocorrido, cai numa falha que é, assim, pra mim, inaceitável. Mas beleza. Aí vem o William Vac. O William Vac foi demitido da Globo por racismo. Mas ele é aceito. Não é que o William Vac usou, sei lá, um termo como criado mudo. Ontem saiu até uma matéria sobre o Fux. Aí o Fux usa uma expressão complicada, faz um passado negro, não pode falar isso. O William Vac não. Ele realmente foi, né, racista. A câmera estava ligada. Ele estava meio que arrumando a gravata lá na época da Jornal da Globo. Mesmo assim, por ser um cara do consórcio, não só teve espaço na CNN, que ele segue trabalhando lá, como também trabalha no Estadão, que é um veículo que adora, né, dar lições de moral e esteve envolvido, né, em quase todos aqueles golpes que o Mário Sabino ali relatou. Aí veio o William Vac. Militares consideram que a página virou, mas falta ao Supremo abandonar o excepcionalismo. Ele vai falar muito pouco do Supremo, mas a manchete tá aqui a ideia central. Será que não tá na hora do Supremo voltar pra casinha? Já que nós já combatemos o golpismo brasileiro? E ele vai ser o primeiro a falar isso, no dia de ontem. Terão mais pessoas nas horas mais recentes do dia de hoje. Há uma lição que setores relevantes das Forças Armadas acham que o Supremo poderia aprender com elas. É a volta à normalidade. Entende-se por normalidade o afastamento dos militares da política, começando da campanha eleitoral do ano que vem, a concentração em sua missão específica, que é a defesa e segurança do país, e a desvinculação com grupos ideológicos de qualquer tipo. Não existe desvinculação com grupos ideológicos. Os militares sempre tiveram diferentes alas, e essas alas sempre tiveram lados ao longo de toda a história brasileira. Não ter uma ideologia já é ter uma ideologia. É impossível você não ter ideologia. É o quê? São decisões baseadas puramente na ciência. É conversa mole. Agora, se afastar um pouquinho da política, eu acho que isso caía bem, em especial para o judiciário. Nos escalões superiores, Bolsonaro é visto como um agente de desagregação e destruição da imagem da força. Hoje, a influência do nome entre os oficiais de maior graduação é tida como mínima. Não só hoje, sempre. Desde sempre, pessoas como Bolsonaro nunca foram bem vistas. A alta cúpula das Forças Armadas possui o mesmo padrão, mas desde sempre. Por quê? Porque a alta cúpula são cargos políticos. E, olha só, é uma instituição que realmente segue uma hierarquia. Realmente segue uma hierarquia. Então, se você comanda o topo, você comanda toda a base. Então, você pode deixar até a base de forma meio solta. Aí, podem ser patriotas, podem pensar até no Brasil como um todo, mas a cúpula, quem toma conta somos nós. Nós, a elite brasileira. Isso é o retrato das Forças Armadas desde sempre. Aí você volta na questão do tenentismo. O tenentismo bateu de frente com o regime vigente, e é o que estava apoiando Vargas, que meio que vem para romper com essa ordem. E aqui não é defesa de nenhum dos lados. E esse sempre foi o grande ponto. A elite, a alta cúpula das Forças Armadas como um todo, nunca esteve ao lado do povo, não estará. E historicamente no Brasil, pode pegar livros e olhar, ela sempre esteve alinhada ao regime. Então, não é de hoje. Aí hoje, os militares... Não. Nunca a alta cúpula das Forças Armadas esteve, né, em uma posição favorável a ideias mais populares. Mas vamos continuar. Internamente, o preço principal pela violação das cadeias de comando e hierarquia militar está sendo pago por integrantes de tropas especiais, alguns deles preteridos em promoções. Isso sempre aconteceu e vai continuar acontecendo. É bastante diferente a situação na reserva, capaz de fazer bastante barulho, mas que não está sendo levado em consideração pelos comandantes atuais, nem as vozes do que oficiais da ativa em comando chamam de extrema-direita ligadas, né, ao bolsonarismo. Reserva é aquele cara que muitas vezes, né, serviu, gosta muito das forças da Marinha, da Aeronáutica, e mesmo na reserva ele quer continuar participando, tá lá no clube militar, fazendo uma coisa ou outra. E esse cara que realmente tá motivado, mas normalmente ele às vezes pode ter um sentimento maior, né? Não é um cara tão político, às vezes tá pela causa. Então, normalmente o cara que tá pela causa está apoiando o Bolsonaro, apoia a direita. Quem poderia imaginar? É tipo, gente, pegar as polícias ao redor do país. Aquele cara que é polícia, que às vezes é doido, porque sempre no Brasil é coisa de doido. Ser policial no Brasil não é coisa de normal, ainda mais no Rio de Janeiro. A maior parte é tipo Capitão Nascimento. Missão dada, missão cumprida. Às vezes gosta mais da polícia que a própria família. Isso vocês devem conhecer alguém assim. Mas aquele cargo de coronel que comanda o batalhão é sempre um cara mais político, né? Sempre, é uma curiosidade. Há uma notável mágoa em relação ao Supremo, sobretudo pela comparação entre 64 e o julgamento de Bolsonaro. Considera-se que a comparação é descabida. Ela é descabida. E que sucessores de militares que participaram, né, do então movimento, fortemente encaminhado pela sociedade civil, diga-se de passagem, não podem ser escalados hoje como alvo de punições por episódios de 60 anos atrás. Até porque os golpistas de 64 são os inquisidores de hoje. Os herdeiros de 64 é o Supremo. Os herdeiros de 64 são os partidos do Centrão. Os herdeiros de 64 é o próprio Estadão. A sociedade civil que o William Vac está se referindo é a família Mesquita, que teve papel central
O dono dessa desgraça chamada Estadão, o dono já morreu, né? O Júlio de Mesquita Filho. Agora tá com os filhos dele. Mas a desgraça do Júlio de Mesquita Filho, ele organizou um golpe de Estado. Ele afirma que ele estava organizando um golpe de Estado. Ele afirma. Ele nem tem vergonha. Nas próprias páginas do Estadão. Ele disse, desde o dia 20 de janeiro de 1962. Ele passou mais de 2 anos articulando um golpe. As pessoas falam do Eduardo Bolsonaro. Júlio de Mesquita Filho foi aos Estados Unidos não pedir tarifa, não pedir Magnitsky. Ele falou que, se necessário, podia usar bomba atômica contra brasileiros. Eduardo Bolsonaro, Júlio de Mesquita Filho foi aos Estados Unidos não pedir tarifa, não pedir Magnitsky. Ele falou que, se necessário, podia usar bomba atômica contra brasileiros. Vocês veem o nível da loucura? Isso é o Estadão. Isso é o Estadão. E eu fico até triste. Ontem Eduardo deu uma entrevista pro Estadão, velho. Eduardo, bicho, era a oportunidade de chutar a cabeça dos Mesquita. O alto escalão do Exército e integrantes do Supremo tiveram conversas constantes antes e durante o julgamento. É o sistema conversando entre si. E a mensagem final? Houve-se conversas particulares com oficiais graduados, manifestações de alívio pelo fato da instituição não ser um fator político nas próximas eleições, mas também uma queixa perene em relação ao judiciário. Quando é que eles voltam ao normal? Quando? Antes de falar sobre isso mais uma vez, abrindo aqui um pequeno parênteses, já que tá falando de militares, para mostrar 2 coisinhas. Aqui, muito mais como provocação, para mostrar que o Brasil é um pouco mais complexo do que vendem. Aldo Rebelo, para muitos, está na esquerda. Quando você divide esquerda, é porque eu não sou favorável a dividir apenas esquerda e direita, essas palavras sozinhas. Eu acho que deveria ter, assim, direita bolsonarista, direita liberal, esquerda nacionalista, esquerda raiz, esquerda comunista, esquerda petista, esquerda woke. Eu acho que devia ter mais termos. Porque você vê, o Aldo Rebelo, ele acha um absurdo, ele acha que é perseguição, ele não acha que é certo que estão falando contra os militares. Ele vai falar, né, os 3 generais, o Almirante, o Garnier. E a Beta Bastos, que é petista, está atacando o Aldo Rebelo. Então você vê que não é um consenso. Ela tá ali, ó. Você é um vexame? Que conversa fiada é essa? Todos foram presos com total legitimidade, respaldados por provas abundantes. Muitas provas. Mas enfim, o que Aldo Rebelo disse, né? A justiça brasileira acaba de condenar à prisão em definitivo 4 oficiais generais das Forças Armadas. São 4 oficiais de 4 estrelas, 3 generais e 1 almirante. O general Braga Neto já estava preso, os outros serão recolhidos, o almirante Almir Garnier, o general Paulo Sérgio e o general Augusto Heleno. O episódio se reveste de muita gravidade. Nós não temos oficiais generais acusados de crime comum. Eles não roubaram, não desviaram recursos das Forças Armadas. Eles receberam uma condenação política. Às vezes dá a impressão que é uma revanche tardia de 1964. Como não se pôde condenar os generais vitoriosos naquele golpe, se inventa um golpe de Estado agora que não foi provado nos autos para condenar 4 integrantes da instituição mais patriótica, mais nacionalista e mais responsável, que são as Forças Armadas. E permanecem naturalmente circulando livremente pelo país os representantes das instituições que colaboram com organizações não governamentais financiadas do exterior, que bloqueiam o desenvolvimento do Brasil, que sabotam o desenvolvimento do Brasil. Os representantes dessas corporações estão livres. E qual é a gravidade? Porque isso tem consequência. No momento em que o mundo vive a valorização das instituições militares, quando a Europa aumenta o orçamento das suas Forças Armadas, a China, a Rússia e os Estados Unidos valorizam as suas instituições militares, as nossas são submetidas a um processo de degradação. Isso não é uma punição individual contra 4 oficiais generais, é uma punição coletiva. Eu acho isso muito grave. É bom registrar mais uma vez que foi uma condenação política. Acusados por uma tentativa de golpe que rigorosamente os autos não conseguiram provar. Isso é o nosso país. O Brasil precisa reagir e enfrentar essa situação para que o nosso futuro, a soberania do Brasil, a soberania da nossa geografia, da nossa economia, da ciência, da tecnologia e das nossas Forças Armadas, o nosso futuro não seja comprometido. É isso. Tá aí, né? Aí os militares ontem, aí não são os militares. O clube militar publicou a nota, né? E eu vi muita gente falando, nota de repúdio. E eu entendo a frustração de muita gente. Agora o pessoal fala assim, ó, pra quem tiver com boa vontade pra ouvir. O clube militar é formado, normalmente, pelas pessoas da reserva. Turma que tá lá, na grande parte da reserva. A turma não tem acesso a nada e nem manda na coisa toda. Quem manda mesmo? Turma da ativa, alta cúpula. Esses são os que têm poder. Esses são as pessoas que têm poder nas Forças Armadas. Eu não acho que tem que ficar fazendo chacota, tem que fazer piada, porque eu tenho certeza, porque eu já conversei com pessoas, até assim, meu Deus, eu não conversei com generais, mas eu conversei com pessoas comuns, sabe? Gente de classe média que chegou a ser coronel um dia. E eu vejo que tem um padrão, uma parte dessas pessoas está extremamente satisfeita com o Brasil, da forma que está, com a perseguição, com o PT, a maior parte é apoiador de Bolsonaro, e muitos deles, inclusive, são críticos, né, da cúpula das Forças Armadas. E aí, puxando a história mais uma vez, o Enéas, eu acho que ele deixou uma lição, que até hoje a direita nunca nem parou para ouvir, talvez nem saiba. O Enéas, enquanto
candidato, ele nem era político nem nada. O Enéas, ele sempre rodou, né, os meios de discussão, inclusive as pessoas que estavam publicando livros na época, denúncias. E um dos livros, que era um complô contra as Forças Armadas, que foi um livro publicado na época pela turma da IR-MSA, lá do Lourenço, aconteceu lá no Clube Militar, o Enéas estava presente, e o Enéas sempre manteve esse trânsito. Os militares enquanto instituição e as pessoas lá que fazem parte da força, não tem como ao longo dos anos que eles passam lá dentro, 30, 40 anos às vezes, não tem uma compreensão de Brasil um pouco mais ampla. Eu acho que seria de muito mais valia que as pessoas da direita se aproximassem, não para ter algum tipo de poder a mais, não, porque são pessoas que, cara, você tem acesso a pessoas de vários campos diferentes. É uma força que está distribuída no país inteiro. Então, até para obter informação e, quem sabe, em determinado momento, se você precisar de algum tipo de troca de ideias e até um apoio mesmo, né, de outros setores. Poxa, quantas vezes Bolsonaro não foi eleito exatamente pelo voto dos militares? São a classe social que estão presentes no Brasil. Então, da mesma forma que eu acho que é importante manter um diálogo com o agronegócio, manter diálogo não, que esse diálogo nem existe, mas eu sou favorável a criar um diálogo com a indústria, se aproximar da CNI, né, de industriários brasileiros. Eu acho que a turma também deveria chegar lá e conversar. Acho que tem muitas agendas que a direita defende, como a soberania nacional, o combate às ONGs, né, toda essa exposição que a direita mostra aí desse papo furado da agenda verde, são pautas que os militares sempre defenderam. Você explorar o país, no sentido de, cara, desenvolver o país, os militares sempre defenderam isso. Eu acho que seria muito mais proveitoso. Mas o pessoal tirou o dia pra ficar fazendo sua piada da nota de repúdio. Enfim. Um pedaço da nota, né, eles até dizem, né, quando o julgamento apresenta pontos de contestação sólidos, como os levantados com pressão jurídica pelo ministro Fux, é imprescindível que tais questionamentos sejam enfrentados com rigor e não ignorados, diz o comunicado.